Oi, gente! Hoje a gente vai falar sobre essas canetinhas aqui que estão, né, a febre do momento. Eu tenho essa marca da Ohuhu e eu ganhei esse kit aqui da Copic, que vocês já viram no meu canal aqui. E pra quem não sabe, é o último vídeo longo que eu fiz sobre essas canetinhas aqui que eu ganhei. Então, assiste lá quem não tá entendendo nada. Mas hoje a gente vai fazer um comparativo dessas duas marcas aqui. As duas são canetinhas à base de álcool, tá? Essa semana e semana passada eu desenhei bastante usando as canetinhas da Copic, que eu ainda não estava acostumada a usar ela. Eu fiz bastante desenho, vou colocar aí na tela alguns trechos, tá tudo lá no meu Instagram, então vamos dar uma olhadinha lá. Eu usei as duas canetas em quase todos os desenhos, acho que a única que eu não usei foi o do personagem Ryuki, porque ele era tudo em tom de cinzas, então eu não precisei ficar variando. Como vocês podem ver, eu tenho bastante variação de cores da Ohuhu, mas eu tenho pouco da Copic, né? Eu tenho 36 cores da Copic, então tem cores que eu precisei usar da marca Ohuhu em alguns desenhos. Mas hoje a gente vai fazer um comparativo e também vou explicar sobre um pouquinho dessas canetas que são maravilhosas para quem gosta de pintar os seus desenhos, tá? Então, bora lá. Então, em primeiro lugar, vamos falar sobre as pontas dessas canetas, tá? Eu tenho a Copic Ciao, que foi a que eu ganhei. E eu tenho a Copic Sketch também, que é o que eu já tinha aqui em casa. Eu tenho só alguns tons da Copic Sketch. Eu tenho bastante da Ohuhu. Primeira coisa, a diferença entre essas três é que a Ohuhu, ela é bem grossa e essa que eu tenho, ela é redonda, tá? O corpinho da caneta, ela é redonda. Tem uma que é achatada igual essa daqui. A ponta da minha Ohuhu, uma é ponta pincel e a outra ponta aqui é ponta fina. Fina assim, né? Não chega a ser tão fina assim, mas comparada à ponta pincel, ela é ponta fina. Eu não tenho a Ohuhu que tem a ponta chanfrada. Agora, essa daqui da Copic Sketch, uma ponta é chanfrada e a outra ponta é pincel. Eu prefiro que todas as canetas fossem assim, uma ponta chanfrada e a outra pincel, do que uma ponta chanfrada e uma ponta fina, ou uma ponta pincel e a outra ponta fina também, porque sinceramente esse lado aqui eu quase não uso, eu realmente quase não uso. A Copic Ciao também é igual, uma ponta é de pincel e a outra ponta é chanfrada. A diferença entre essas duas Copic, eu até falei no outro vídeo também, mas eu vou explicar aqui de novo. A diferença dessas duas é que uma vai menos tinta do que a outra, tá? É a quantidade de tinta que tem dentro dessas canetinhas. Essa da Ciao, ela é redonda e essa daqui, ela é achatada. Essa da Sketch, ela é mais para quem usa profissionalmente. A da Ciao, ela é para quem é iniciante, né? Então, ela tem esse corpinho menor, redondo e tem menos tintas e é mais para amadores e iniciantes. Mas a qualidade da tinta das duas são idênticas, tá? Não muda. E então, se você tem um pouquinho de medo de comprar da Ciao só porque ela é menor e mais barata, fique sabendo que a única diferença delas que uma vem menos tinta do que a outra. O que é legal da Copic é que você pode recarregar. Então, se a tinta dessa caneta aqui acabar, em vez de você ter que comprar outra caneta igual, você paga a tinta. Pelo menos aqui no Japão, a tinta, ela custa menos do que uma caneta e você consegue recarregar a caneta de 7 a 8 vezes. Então, além de você pagar menos por uma caneta, você consegue recarregar ela mais vezes. Então, isso daí pra mim já é um ponto super positivo da Copic. A Copic também você pode comprar as pontas, tá? Se a sua ponta estragar, porque isso acontece, você consegue trocar ela só comprando as pontas novas, que também sai muito mais barato do que você acabar comprando uma caneta inteira nova, tá? Então, esses são os pontos positivos das canetas da Copic, tá? A Ohuhu, infelizmente, ainda não tem esse esquema de comprar tinta para recarregar. Mas, em comparação, a Ohuhu, em questão de custo-benefício, ela com certeza dispara da Copic, né? Ela é barata e tem uma qualidade super boa. A Ohuhu é a marca que mais consegue chegar próximo da Copic em questão de qualidade. Para quem não tem condições de comprar a Copic, a Ohuhu é uma opção ok. E a gente vai falar sobre preços, mas eu vou acabar falando em ienes porque eu moro no Japão, tá, gente? Essa da Ohuhu, eu paguei 80 cores, 8.000 ienes por aí, na época que eu comprei há muitos anos atrás, tá? Hoje em dia a Ohuhu tá mais cara, eu não sei se
foi o boom, né, dos Bobbie Goods. Não sei o que aconteceu, mas a Ohuhu hoje em dia tá mais cara. Mas quando ninguém nem conhecia a Ohuhu, em 80 canetas eu paguei 8.000 ienes, que foi um preço super ok, tá? Agora, esse kit aqui de 36 cores da Copic Ciao que eu ganhei, eu dei uma pesquisada. Ai, que coisa horrorosa, né? Eu ganhei um presente e eu fui pesquisar, mas eu fui pesquisar só pra fazer esse vídeo e de qualquer jeito, eu sou muito grata por esse presentão aqui. Mas essa da Ciao aqui, em 36 cores, custa 8.000 ienes também, mais ou menos nessa faixa. Então, se você comparar com a quantidade de canetas que veio da Ohuhu e a quantidade de caneta que vem na da Copic, a gente vê que o custo-benefício, com certeza, a Ohuhu ganha, né? Agora, a Ciao e a Copic Sketch, elas têm um valor diferente também, tá? Essa daqui é um pouquinho mais cara do que essa daqui. Uma coisa que eu preciso pontuar também é que a Ohuhu, eu já vi vários casos de algumas canetas virem estouradas ou virem cores repetidas no kit, ou também a caneta já vir seca, tá? Isso eu já vi várias pessoas reclamando, inclusive eu. Várias canetinhas vieram estouradas, infelizmente, a tinta vazando por todo quanto é lado. Então, dito isso, agora a gente vai testar cada uma delas em um papel. Um ponto muito positivo da Ohuhu também é que todo o kit da Ohuhu você recebe uma cartelinha com um nome e a numeração de cada caneta, que você consegue fazer o swatch e você manter essa cartelinha dentro do seu kit aí pra você não perder, porque querendo ou não, a cor da tampa aqui da caneta não é a mesma cor do que realmente ela é no papel. GY5, por exemplo, a cor real dela no papel é essa daqui, ó, GY5 aqui, ó. Não tem nada a ver com a cor da tampa. Mas eu perdi essa cartelinha, então eu fiz uma nova aqui, numa folha que eu sempre uso pra fazer alguma arte com canetinha à base de álcool. E o da Copic não veio, então eu também fiz nesse papelzinho pequeno que vocês viram no vídeo anterior. E eu sempre deixo guardado esses papéis, eu não jogo fora. Então, pra não ser injusta com nenhuma delas, a gente vai usar uma folha. Eu uso muito esse bloco de folha da Canson. E pra quem quiser, o link de todos os produtinhos vai estar na descrição desse vídeo, tá? Eu moro no Japão, mas meus links da Amazon são todos do BR, do Brasil. Então, se você quiser comprar algum material, eu vou deixar os links todos na descrição, tá bom? Então, eu uso esse bloco aqui da Canson, tá? Ela é própria para canetas marcadoras. E eu gosto muito, eu já acostumei a trabalhar com essa folha aqui. Muita gente trabalha com folhas com mais gramaturas, né? Essa daqui, por exemplo, ela tem 70 de gramatura. Tem gente que gosta de trabalhar com mais gramatura para ela não transferir do outro lado. Mas eu vou ser bem sincera, eu gosto muito dessa folha, mesmo sendo baixa gramatura, porque ela dá conta, mas se a gente quiser fazer muitas camadas, a folha não aguenta sugar, né, toda a tinta em tantas camadas assim. Mas eu gosto muito dessa folha e eu sempre uso essa folha aqui, tá? Então, uma das primeiras coisas que a gente tem que entender dessa caneta marcadora é que elas são translúcidas, tá? E é por isso que você consegue fazer camadas em cima de camadas. Ela não vai esconder totalmente a caneta de baixo, ela vai se misturar com a tinta de baixo e é por isso que você consegue fazer um degradê bem bonito. A caneta da Copic, eu escolhi essas 3 cores, né, pra gente fazer alguns degradês, IR31, IR23 e IR16, tá? E da Ohuhu eu peguei a GY172, GY4 e GY5. O bom da caneta chanfrada é que você consegue usar para fazer pinturas em locais que você precisa pintar um espaço muito grande e também fazer traços mais duros, né? É só você arrastar o chanfrado. A caneta pincel é quando você quer fazer mais detalhes e também fazer algum tipo de sombreamento. É muito bom, por exemplo, para você pintar cabelos. Eu adoro pintar cabelos com essa ponta aqui, pincel. No caso, a gente vai testar com a ponta pincel, já que a Ohuhu não tem a ponta chanfrada, tá? A primeira coisa que a gente vai testar aqui, ó, é que quando a gente põe mais força no traço, sai mais tinta. E quanto mais a gente vai soltando a mão, ela vai ficando mais clarinha. Então, com uma caneta, com uma cor, a gente consegue criar várias tonalidades também. Como eu falei, ela é uma tinta translúcida. Então, você consegue fazer várias camadas, uma em cima da outra, que ela vai misturando com a de baixo. E você consegue criar um degradêzinho com uma cor só. E a gente vai pintar toda essa base aqui. Eu vou escurecendo de cá pra lá.
Então, com uma cor só, a gente tem aqui uma tonalidade um pouquinho mais escura e a tonalidade dela com uma pincelada só. E a gente vai fazer a mesma coisa com o da Ohuhu. Eu usei a cor mais escura da Copic, então vou usar a mais escura aqui com a Ohuhu também. E a Ohuhu também, tá, gente? Quanto mais força você colocar, mais escura ela fica. Quanto menos você colocar força, menos tinta ela solta, então mais clarinha ela fica. Então, a gente vai fazer aqui a mesma coisa. E a gente vai escurecer esse canto aqui também com a mesma cor, tentando criar aqui um degradê. E eu não sei se vocês conseguem reparar, né? Mas a tinta da Ohuhu, ela fica com esse aspecto de mais poroso, né? Do que a tinta da Copic. Mas assim, é uma coisa muito pequena, assim, que não me incomoda, tá? Mas tem gente que se incomoda com isso. A tinta dela, quando ela seca, ela ainda fica um pouquinho mais porosa do que a tinta da Copic. Mas assim, sinceramente, não é algo que me incomoda tanto. E ela também super dá pra fazer esse degradezinho com a mesma cor, sem problema nenhum. Claro, eu fiz aqui super rápido, então é um degradê meio porco aqui, mas dá pra ver que ela faz a mesma coisa que a Copic faz, tá? Isso daí, tranquilo. Então, a gente vai tentar fazer um degradê usando 3 tonalidades diferentes. Então, a gente vai começar com a mais clara. Depois, a gente vem com o tom médio. E aí, a gente vai trabalhando assim, né? Com a cor mais clara e a cor mais escura pra misturar elas e fazer um degradê bem bonito, tá? Pra não ficar uma coisa muito marcada. E aí, a gente vem com a cor mais escura. E aqui está o degradê com 3 tonalidades, dá pra ver que elas se misturam super bem entre elas, fica um degradê bem bonito. Se você trabalhar melhor, né, você consegue fazer um degradê ali sem ficar marcado também. Agora, a gente vai fazer aqui com a Ohuhu também. Essa ponta aqui, ela tá afundada, mas não é porque a ponta minha afundada, tá? É porque meu filho usou e ficou afundada. Eu deixei meu filho usar minhas canetinhas e aí algumas ele colocou tanta força que acabou afundando. E aqui também tá o degradê com a canetinha da Ohuhu. Dá pra ver que dá pra você misturar elas também e fazer um degradê bem legal. E assim, quando a gente vai fazer esse degradêzinho, é importante a gente, por exemplo, se a gente começa com uma cor clara desse jeito assim, a gente vem com uma cor média pra cá, né? Pra esse lado aqui. Depois disso, você pega a cor mais clara e vem por cima da cor mais escura, porque assim a gente consegue suavizar a cor mais escura e fazendo ela se misturar bem com a cor mais clara. E aí, a gente vai vir com a cor mais escura. E para essa parte aqui se misturar bem, a gente vai fazer a mesma coisa, pegar a cor média e passar por cima da cor aqui. E no final, eu ainda gosto de pegar a cor mais clara e vir por cima de tudo assim, tá? É claro, se eu quero deixar essa parte aqui mais clara, aí eu não posso fazer o que eu fiz aqui, né? Aí eu teria que deixar mais claro aqui pra fazer esse blender. Mas é sempre assim, uma camada em cima da outra. E essa técnica aqui é a mesma que eu uso pra Ohuhu, não muda. As duas conseguem fazer isso super bem, tá? Tem uma cor que vem em todos os kits, independente da marca, que é a cor 0. E elas vêm escrito Blender nas duas, ó, Colorless, Blender, Colorless, Blender. Ela não tem cor, elas são transparentes porque elas são puro álcool, tá? Ela vem escrito como Blender, mas ela é muito ruim pra você usar como Blender. Ó, eu vou fazer aqui agora, vou usar a Copic, né? Vou usar aqui da Ohuhu. Vou colocar aqui a cor mais escura. E vou colocar aqui o tom médio pra gente fazer o Blender. Vou usar a própria da Ohuhu também. No caso, como ela tá escrito que é Blender, era pra ela esfumar nessa diferença aqui.
ela não funciona muito bem para isso, tá? E pelo contrário, ela vai manchar se você tentar fazer isso, porque ela é puro álcool, então ela meio que abre os pigmentos. Então, ela é bem interessante para você fazer algumas manchas. Ó, tá, eu não sei se você consegue reparar, mas ela fica tipo uma poça aqui, fica bem manchada. Ela não presta para fazer esse tal de blender, sabe? Então, agora a gente vai fazer aqui com o da Copic. Ela é bem legal, por exemplo, para você fazer isso aqui, ó. Para você fazer algumas manchas, se você quiser fazer algum efeito. Você consegue clarear a área que você tá depositando essa tinta, que no caso é álcool. Você consegue clarear, abrir essa parte. Então, tem que tomar cuidado por causa disso, porque às vezes você acha que vai fazer um degradê legal com ela e não vai ficar um degradê legal, tá? Ela serve para você abrir a tinta. E também, dependendo da tonalidade que você usou ali e acabou errando, por exemplo, sei lá, borrou um desenho com uma tonalidade que você não queria. Você vem com a caneta e você passa, que ela vai abrir essa tinta e vai ficar mais suave, tá? Ó, tá vendo que aqui ela foi, ó, ela vai ficando mais suave. E aí você consegue dar uma corrigida. Essa arte aqui que eu fiz recentemente, eu acabei passando esse preto aqui, esse tom de cinza em cima do kimono. Eu não queria, né? Porque o kimono dele é branquinho e tal, e o sombreamento aqui tinha ficado muito legal, e eu acabei estragando por causa disso. Passei aqui várias vezes até conseguir abrir a tinta completamente, e daí eu vim com esse tom de roxinho lilás bem claro, né? Pra fazer a sombra de novo. Aqui a mesma coisa, eu tinha borrado essa parte aqui com um tom vermelho, ficou uma manchona vermelha. Ainda tá, né? Porque eu não consegui tirar completamente ela, mas eu fiz a mesma coisa. Eu vim com essa caneta 0 aqui e passei por cima várias vezes, passando pra lá, né? Pra tinta vazar pra lá, onde já tá vermelho. E eu fui fazendo assim várias vezes, com muita paciência e carinho, até conseguir tirar um pouquinho, né? E aí eu passei em uma outra tonalidade aqui pra fazer a sombra, né? Da mão dele. Ainda assim tá manchado, porque é vermelho, né? Um pigmento muito difícil da gente tentar corrigir. Mas ficou melhor do que tava. Então, você consegue usar essa número 0 dessa forma, tá? Então, fique de aviso que essa caneta aqui, apesar dela vir escrito que é um blender, ela na verdade não presta muito para ser um blender, e sim para você abrir a cor se você quiser, né? Se você quiser fazer algum tipo de textura, algum tipo de, sei lá, uma estampa de uma roupa, você consegue fazer isso. É que essa minha caneta aqui, ela já tá bem suja, né? Então, é bom eu ficar assim, ó, passando em um papel para tirar o resquício da outra tinta antes de usar, porque senão você vai acabar fazendo isso que eu fiz aqui, tá? Essa número 0, normalmente ela vem em todos os kits de qualquer marca que você comprar, tá? Sempre vai ter essa 0 aqui. E dá pra fazer um degradê com cores totalmente diferentes? Dá! E eu vou mostrar pra vocês que dá pra fazer. Então, eu vou fazer primeiro com a Copic, tá? Vou pegar esse tom de laranja aqui e eu vou pegar, deixa eu ver aqui, um azul. Que a gente vai fazer esse degradê entre elas, tá? Então, primeiro eu vou passar aqui. E aqui a mesma coisa, eu vou vir daqui pra lá. E assim, cores totalmente opostas, né? Cores que elas não são nem um pouco parecidas. É claro que não vai ficar um degradê tão bonito, mas dá pra fazer, tá? E a gente vai fazer isso com o da Ohuhu também. Vamos usar esse verde e um rosa. Quanto mais a tinta tiver molhada, mais fácil vai ser esse degradê, tá? Essa mistura das cores. Se você esperar ela secar totalmente, vai ser mais difícil. Então, sempre fazendo esse vai e vem com as cores enquanto ela estiver molhada. Então, dá pra fazer essas misturas. Não vai ficar tão bonito quanto se você usasse mais tons. Se você usasse mais tons intermédios aqui entre esse laranjão e esse azul, essa mistura aqui do meio vai ficar mais bonito. E como eu disse, essas canetas elas são translúcidas, então se eu passar um verde aqui e passar um azul por cima,
o verde ainda aqui embaixo vai aparecer, ó. E se você passar uma cor mais clara, também isso acontece, tá bom? E mais uma coisinha que a gente não pode esquecer é que por ser uma tinta translúcida, a gente não consegue, por exemplo, esconder um traço feito de grafite ou de caneta, igual é uma tinta acrílica. Uma tinta acrílica espessa, a gente consegue fazer isso. Se eu passar aqui esse traço com uma caneta, você não vai conseguir esconder ela, vai ficar aparecendo, a não ser que você passe uma cor super escura que é quase preto, daí sim, né? Se eu passar um preto por cima, por exemplo, é lógico que você vai conseguir esconder isso. Uma outra questão é que vamos supor que você tá usando um grafite e você passa uma tinta por cima, porque você usa, né, a lapiseira, o lápis, enfim, para você fazer o esboço. Se você fizer isso daqui e tentar apagar depois, você não vai conseguir apagar o grafite que tá por baixo, tá? Não vai dar. A camada de tinta aqui por cima é como se ela estivesse protegendo o grafite que tá embaixo. Então, você não vai conseguir fazer isso. Tem que tomar cuidado com isso também. Por isso que toda vez que eu faço um esboço com grafite, eu venho com um limpa-tipo. Não precisa ser limpa-tipo, você pode usar uma borracha também e, né, dar umas batidinhas assim por cima e tirar o excesso do grafite. Ou você vir com limpa-tipo aqui, né, e passar por cima e tirar o excesso do grafite para ele não aparecer. Ou você também pode fazer o desenho que você quer fazer, já vir com uma canetinha, que são a prova de água e a prova de canetinhas à base de álcool, fazer, né, o contorno, apagar o esboço, fazer isso e aí sim você pintar o teu desenho. Eu prefiro fazer o esboço, clarear o esboço, pintar ele, que daí o esboço já não me incomoda tanto assim, e depois contornar. E se você não se incomoda, tá tudo ok, mas se você se incomoda, não esquece, se você fizer um esboço, dá uma clareada com uma borracha limpa-tipo, uma borracha normal mesmo, para depois você fazer a pintura e contornar, ou então você contorna, apaga o esboço e depois você pinta. Um outro material que eu acho que se dá super bem com caneta à base de álcool são os lápis de cores, tá? Muitos artistas fazem isso, tá? Usam lápis de cor junto com a canetinha e a arte fica incrível. Usei pouco, mas usei nessa arte aqui para contornar. Eu não quis contornar com uma canetinha preta, mas também eu não quis deixar só a pintura da caneta à base de álcool. Então eu usei o lápis de cor para fazer o contorno e algumas linhas aqui do cabelo. E a bochecha dela aqui também, eu destaquei um pouquinho mais com lápis de cor e eu acho que ficou super fofo. A boca dela aqui também, a boca, o dente, a língua, em vez de eu contornar com uma canetinha, eu achei que ficou super legal, ficou bem bonitinha e ficou menos pesado, né? A arte ficou menos pesado, diferente desse daqui que eu usei só a canetinha à base de álcool e eu contornei com essa caneta aqui, né, multiliner da Copic mesmo, para contornar o desenho inteiro. Dá pra ver que, tipo, fica diferente, né? Essa arte aqui, querendo ou não, a line art tá mais suave e essa daqui, a line art, ela tá mais pesada, né? Eu gosto de line art, tá? Eu sou apegada em line art, então a maioria das minhas artes vai ter line art. Outra arte aqui que eu usei um pouquinho de lápis de cor foi essa arte aqui no cabelo dela. Eu fiz algumas linhas com lápis de cor, só pra destacar mesmo algumas linhas e eu gostei muito. Mas aqui eu usei bem pouca line art, tá? Eu deixei mais marcado com a canetinha mesmo. Eu gostei muito desse sombreamento que eu consegui fazer no cabelo dela. Essa arte aqui eu usei mais a caneta Ohuhu, porque eu tenho mais cores escuras na caneta Ohuhu do que da Copic. Dá pra ver, ela se comporta super bem, né? Dá pra você fazer uns degradê lindos. E aí, no final, eu vim com lápis de cor só pra fazer mais alguns fiozinhos. Então, eu destaquei com lápis de cor. Hoje eu não vou fazer nenhum desenho, só queria explicar mais como essas canetinhas se comportam. As duas marcas são muito boas, tá? A Copic, né? A gente já não tem mais o que falar, ela é muito boa mesmo. Mas a Ohuhu não fica pra trás. Pelo que eu vejo, né, de outros reviews, de outros canais, a Ohuhu é a que mais chega perto da qualidade da Copic. Então, eu indico muito. Se você não tem condições de comprar a Copic, porque realmente ela é mais cara mesmo, comprem a Ohuhu, gente. Vocês não vão se arrepender, ela se comporta super bem. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei, se inscreve no meu canal também. Comenta aqui o que mais vocês querem ver. Me segue nas minhas redes sociais, vou deixar tudo aí na descrição. Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado por ter assistido até o final. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!